bem na frente da escola, o primeiro namorado de Azia para no meio da rua, declarando que não haverá rolê hoje, a menos que ela lhe empreste um dinheiro. No entanto, ele sugere um acordo: se ela permitir que ele dê uma, poderão sair juntos. Mas, além disso, ele afirma que ela terá que pagar o lanche grande. Diante dessa atitude absurda, a Azia fica indignada e tenta acertá-lo com um chutão na cara, mas o garoto reage rapidamente e bloqueia o golpe. Ele não para por aí, revida com uma bicuda no estômago dela, enquanto continua a desmerecê-la, dizendo que não tem interesse em mulheres que não emprestam dinheiro nem liberam tonho. Com isso, a Azia explode de raiva e começa a xingá-lo de tudo quanto é nome de peixe. As amigas dela, ao ouvirem esses insultos nada comuns, estranham a situação. Elas acham curioso esse tipo de xingamento, já que não é exatamente o mais ofensivo ou eficaz. E a garota, envergonhada, confessa que o achava parecido com Takakura-ken. Nesse instante, suas amigas começam a zombar ainda mais dela. Tentando se justificar, Azia explica que simplesmente tem um fraco por caras másculos no estilo do famoso Takakura-ken. Suas amigas, no entanto, lembram que esse tipo de homem já está extinto há muito tempo. Ao ouvir isso, perambulando inquieta pelos corredores da escola, Azia sente que nada mais pode animá-la. Ao passar por uma das salas, ela avista um nerd sendo provocado por um grupo de valentões, que jogam bolinhas de papel em sua direção para irritá-lo. Indignada, a Azia se aproxima da mesa do nerd, justamente no momento em que os valentões estavam prestes a atacar um imã na cabeça do garoto. Pega a revista que o nerd estava lendo. Folheando as páginas, ela percebe que o conteúdo trata de extraterrestres, e sem conter seu desprezo, chama o garoto de patético antes de sair da sala bufando de raiva. O nerd, no entanto, não se dá por vencido. Ele vai atrás de Azia e comenta que ela deve estar curiosa sobre o que ele estava lendo, pois, para ele, essa é a única explicação para sua abordagem. A Azia, sem paciência, corrige-o, deixando claro que não estava interessado em fazer amizade com ele. Mas o nerd ignora a rejeição e começa a discorrer sobre a matéria que estava lendo. Ele afirma que os presidentes dos Estados Unidos já estabeleceram contato com alienígenas para criar laços diplomáticos, no chamado Projeto Pegasus. A Azia revira os olhos e declara que não acredita em OVNIs nem em alienígenas, mas o nerd continua firme em suas crenças conspiracionistas, cada vez mais empolgado. A conversa entre os dois se torna uma troca de provocações. O nerd a desafia, dizendo que os próprios Estados Unidos já admitiram a existência de OVNIs e que, para combatê-los, fundaram uma força espacial. Ele começa a bombardear a Azia com mais teorias da conspiração, o que a irrita profundamente. Ela corta a conversa bruscamente, dizendo que não está no clima para ouvir essas baboseiras, ainda mais depois de levar um fora do ex-namorado. No calor do momento, ela o ataca verbalmente, afirmando que ele nunca terá amigos por ser tão esquisito. Ao notar que o garoto ficou completamente travado após suas palavras, a Azia percebe que pegou pesado. Tentando consertar a situação, ela se desculpa e admite que, embora não acredite em alienígenas, acredita em fantasmas. A partir daí, o nerd começa a provocá-la, dizendo que fantasmas não existem. A Azia retruca, explicando que sua avó é uma médium poderosa e que ela já testemunhou sessões de exorcismo. Ela descreve as cenas como algo assustador, onde os possuídos entram em convulsões violentas. O nerd, cético, afirma que tudo pode ser explicado por condições médicas, e a discussão entre os dois esquenta ainda mais. Enquanto brigam no corredor, quase partindo para a porrada, as amigas de Azia passam por perto e deduzem que sua amiga agora está investindo nos nerds. Elas comentam sobre como a garota não sente a menor vergonha da situação, mas uma delas admite que até gosta dessa nova fase de Azia. No meio da discussão, Azia propõe um acordo ao nerd: se ela conseguir provar a existência de fantasmas, ele se tornará seu servo. O nerd, por sua vez, desafia: se conseguir provar que os OVNIs existem, Azia terá que servi-lo. Com o pacto selado, Azia parte para um hospital abandonado conhecido por seus frequentes avistamentos sobrenaturais, enquanto o nerd vai para um local famoso por supostos avistamentos de OVNIs. Apesar do medo, ele encara o desafio para provar que fantasmas não existem. Durante suas explorações, ambos acabam compartilhando mais sobre suas vidas, e Azia revela que, desde criança, sua avó lhe ensinava um gesto especial de proteção sempre que saía de casa. No entanto, esse hábito lhe rendeu bullying na escola, incluindo zombarias de um garoto por quem tinha interesse. De repente, o nerd avista poças de sangue que formam pegadas misteriosas no chão. Ele sente um arrepio percorrer sua espinha e, com a respiração pesada, acende sua lanterna na tentativa de enxergar melhor. No entanto, para seu desespero, ele engole seco e começa a se virar lentamente, mas, dá de cara com uma velha sinistra de olhos fundos e um sorriso macabro, faz uma proposta assustadora: se ele permitir que ela chupe seu pirulito, ela o deixará em paz. O nerd, sem pensar duas vezes, sai correndo desesperadamente. Enquanto isso, Azia grita para ele que, segundo as histórias da internet, ele não pode simplesmente fugir, pois a entidade conhecida como Vovó Turbo irá persegui-lo implacavelmente, e, se ela ultrapassá-lo, ele será amaldiçoado para sempre. Ao tentar contatar o nerd, Azia percebe que perdeu completamente o sinal com ele. Ela sente seu coração acelerar, e um mau pressentimento cresce dentro dela. No caminho, o ambiente ao seu redor começa a mudar. As luzes do hospital piscam freneticamente antes de se apagarem uma por uma, mergulhando tudo em uma escuridão assustadora.
O silêncio que antes era apenas incômodo agora se torna insuportável, como se o próprio espaço estivesse se fechando ao seu redor. De repente, 3 figuras esguias e estranhas emergem da penumbra, seus olhos brilhantes cortando a escuridão. Eles se aproximam lentamente, suas silhuetas distorcidas pelo breu do hospital abandonado. Com vozes calmas, porém sinistras, os seres revelam sua verdadeira identidade. Eles são serpianos, habitantes de um planeta chamado Serpo. Alegando serem pacíficos, tentam tranquilizar a Azia, mas seu comportamento contradiz suas palavras. A garota se debate, tentando escapar, mas eles a seguram com uma força sobre-humana. Um dos alienígenas, com olhos penetrantes e frios, explica que sua espécie depende da clonagem para sobreviver, mas que agora estão explorando novas formas de reprodução natural. Para isso, eles querem estudar o útero de Azia. Seu destino parece selado, mas ela resiste com todas as suas forças, gritando e se debatendo. No entanto, antes que ela pudesse ser dominada completamente, algo inesperado acontece. No exato momento em que os serpianos tentam usar psicocinese para manipulá-la e forçar sua submissão, o celular de Azia vibra. O som repentino quebra a tensão por um instante, e um dos alienígenas olha curioso para o aparelho. A Azia, ainda grogue pelo efeito da manipulação mental, arregala os olhos ao ver o nome na tela, Nerdola. Com um gesto rápido e desesperado, um dos serpianos atende a ligação. E então, como se a própria realidade tivesse sido rompida, algo inacreditável acontece. Do pequeno aparelho, emergem o próprio Nerdola e a temida vovó Turbo. A velha surge rindo de forma sinistra, enquanto o nerd, ainda em choque, cai desajeitado no chão. Sem perder tempo, os dois avançam contra os alienígenas, iniciando uma batalha caótica. No meio do confronto, o nerd finalmente admite que foi amaldiçoado pela vovó Turbo e que agora está preso a ela de alguma forma. A Azia, percebendo sua luta e a gravidade da situação, sente uma onda de fúria e determinação crescer dentro dela. Sua mente se expande, e, num estouro de energia, ela rompe as correntes invisíveis que a prendiam. Com uma força mental avassaladora, ela quebra o controle psicocinético dos serpianos, que, assustados, começam a recuar. Aos poucos, o hospital volta ao seu estado silencioso e sombrio, e os alienígenas desaparecem nas sombras. Ofegante, Azia se vira para o nerd, que ainda está caído no chão, ofegando e tremendo. Apesar da vitória, ele continua preso à maldição da vovó Turbo, que observa tudo com um olhar enigmático. Para libertá-lo, Azia terá que recuperar suas nozes, que, segundo a velha, foram levadas para um túnel assombrado. A revelação os deixa em choque, mas a garota sabe que não pode simplesmente deixá-lo assim. Agora, juntos, eles seguem para uma jornada ainda mais bizarra e perigosa, enfrentando desafios que testarão não apenas sua coragem, mas também a estranha e inesperada conexão que começa a surgir entre eles.